primeira coisa que eu fiz foi entender o que era o caipira, né? Que era uma coisa que, embora eu seja do interior, assim, eu nunca me senti muito caipira, assim. A minha cozinha sempre vai ser uma cozinha afetiva. Tento, então, misturar as influências da minha comida de memória, com a comida da pesquisa. Eu queria ser uma mulher independente, eu achava que uma mulher independente não ornava, não combinava com a barriga no fogão. E aí, naquele momento, eu reneguei bastante a cozinha, mas foi depois, com mais ou menos 20, 21 anos de idade, que eu li Adélia Prado. E aí, graças a Adélia Prado, eu entendi que eu podia, sim, ser uma mulher independente e cozinhar. Mas fui morar em São Paulo, tive uma outra trajetória, trabalhei como educadora, na área de cultura e na área de fotografia e vídeo. E fui fazer a faculdade de Ciências Sociais. Dentro da faculdade de Ciências Sociais, eu me encantei por Sociologia da Alimentação e Antropologia da Alimentação. E aí, nesse momento, comecei uma pesquisa, quando vinha para São José nos finais de semana. Falei, eu vou pesquisar a comida da minha região, do Vale do Paraíba. E foi nesse momento que eu comecei a voltar para São José e buscar receitas que estavam em extinção, querendo conhecer donas de casa, cozinheiras caseiras. Pesquisando sobre alimentação, eu comecei a entender a importância de uma alimentação produzida sem agrotóxicos, sem veneno. Queria estar mais perto de produtores, queria entender um pouco esse universo de plantar o alimento também, de ter contato com pessoas que estão ali lidando com a terra. Estudando antropologia da alimentação e sociologia da alimentação, Carlos Alberto Dória é uma referência. Então já comecei lendo, entendendo um pouco da teoria que ele defende, né? A comida mineira, que a gente chama, essa comida da região do sul de Minas, ela é mais nova do que a comida caipira, né? Se a gente pensar um pouco historicamente, que é o que o Carlos Alberto defende, né? Que a colonização, ela veio de São Vicente, São Paulo, e ela foi para o interior, né? Então toda essa região da culinária paulistânia que ele fala, ela vai São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, subindo, né? Então é a história da nossa colonização. E é a história da colonização indígena antes mesmo dos escravos chegarem aqui, né? Então a comida indígena, ela está muito presente, né? O ribeirinho que chegou depois, ele tem muitas das influências da comida indígena, né? E estudando um pouco, entendendo, né, pesquisando um pouco sobre alimentação aqui na região, a gente começou a perceber essa relação direta. Aqui a gente usa vários ingredientes: o milho, palmito, alho, cebolinha, ervilha, alho poró, cebola, farinha de mandioca. E aqui tem talo de couve, a gente fritou a couve para montar o prato, mas como aqui a gente tenta aproveitar integralmente todos os alimentos, então os talinhos de couve, a gente vai usar também nessa receita. Logo no início da minha pesquisa aqui na região, eu fui para Caçapava, foi onde eu descobri a muqueca de índio. Quis conhecer quem é que estava produzindo,
quem estava fazendo e conversando com a dona Cida na época, que era naquele momento, já faz uns 10 anos isso, naquele momento era ainda a única pessoa na cidade que estava ainda produzindo a muqueca de índio. E aí eu voltei para casa nessa conversa com ela, tentando entender por que tem coisas que ficam da culinária indígena, que estão presentes na nossa vida. E um exemplo que eu dou disso é o bolinho caipira, que é uma iguaria aqui da região. E a muqueca de índio, que vem do mesmo referencial indígena. E por que a muqueca de índio estava se perdendo? Por que só tinha uma pessoa em Caçapava que ainda fazia isso? Eu gosto da pimentinha. A muqueca de índio, ela vem de uma história que um índio aqui da região misturava a farinha com água, enrolava isso na folha de bananeira e moqueava numa grelha alta de bambu que eles faziam. Então era um processo de defumação também. O ribeirinho, o caipira, um homem local, começou a incrementar essa receita, né? Então o pirão, ele começou a ganhar outros ingredientes, o milho, o cheiro verde, a cebola, o caldo da galinha caipira, o frango desfiado. E aí, então, na região, isso, num determinado momento, aqui na região do Vale do Paraíba, a muqueca de índio era iguaria de se comer em festa de aniversário, era comida de festa, de comemoração. E eu acredito que por conta da dificuldade de ter que pegar a folha da bananeira, tratar a folha da bananeira, isso foi se perdendo, né? E hoje em dia quase não se come. Inclusive eu converso com as pessoas sobre a muqueca de índio, ninguém sabe, ninguém conhece. A referência que tem de muqueca é da muqueca baiana e da muqueca capixaba, né? E a palavra moqueca vem do moquém, né? Então que é essa técnica de cocção e de defumação que os índios tinham. Tem a última etapa aqui, eu vou muquear ela na chapa. Quando ela deixou de ser muqueca de índio e passou a ser muqueca caipira, ela era comida, se fazia ela com a galinha caipira desfiada e com o caldo da galinha caipira. Como eu tenho um público aqui muito grande de veganos e vegetarianos, eu tento sempre também adaptar algumas receitas para essas pessoas. Então a muqueca de índio que eu faço aqui, eu não uso nenhuma proteína animal, né, para que mais pessoas possam comer. Mas eu, junto com no caso do prato, né, na hora de montar o prato, então eu faço a muqueca indígena com um frango assado, com uma galinha assada e tento então misturar as influências da minha comida de memória com a comida da pesquisa, né? Com a comida das pessoas, da memória de outras pessoas, da história, né? Em que momento da história a gente perdeu essas referências indígenas? Eu acho importante a gente poder dizer e contar essa história, né? Que a comida indígena está super atrelada à nossa alimentação cotidiana hoje em dia, embora muita coisa tenha se perdido com a colonização e com o extermínio indígena também aqui na região. A principal peculiaridade da nossa cozinha é o uso das farinhas de milho e mandioca, da forma como nós fazemos. Eu acho que é uma coisa única, assim.